Muito boa noite e bem-vindos às causas de Miguel Júdice. É terça-feira, José Miguel Júdice, muito boa noite. Boa noite, Clara. Nós hoje, enfim, o grosso das causas de hoje é sobre a pandemia, que sofreu um agravamento na última semana, mas hoje o dia até foi menos negativo em relação aos anteriores desta mesma semana. E hoje temos também aqui uma novidade, porque vai mostrar uma série de gráficos e de quadros ali naquele ecrã maior, mas começamos por onde? Eu tenho de agradecer, para já agradecer muito aos técnicos da SIC. Se alguma coisa correr mal, a culpa é minha, porque eu nunca fiz essa experiência. Não, antes de irmos para os gráficos, eu queria lembrar algumas coisas. A primeira é que, a partir do dia 7 de abril, portanto, vá lá, 3 semanas depois das primeiras mortes, ou do confinamento, eu comecei a defender uma estratégia alternativa à do governo, olhando para a realidade que estava aparente. É evidente que eu não sou especialista, longe disso, mas logo a seguir, no próprio dia, recebi o primeiro contacto e eu queria a essa pessoa agradecer e, através dela, agradecer a epidemiologistas, médicos, psicólogos, economistas, matemáticos, estatísticos, que muito generosamente e anonimamente me telefonaram, me escreveram, mandaram informação, e todo o trabalho que eu fui fazer sobre a pandemia foi um trabalho de equipa final e não apenas meu. O que é que eu fundamentalmente dizia? Para mim era evidente que o Estado, o Ministério da Saúde, tinha desvalorizado o risco da pandemia até março. Por causa disso não tinha preparado nada. E como não tinha preparado nada, nem sequer tinha comprado equipamentos, proteção, o confinamento era essencial também por isso. E, portanto, foi uma excelente ideia. Só que, no final de março, princípio de abril, era evidente, como os gráficos vão demonstrar, que tinha havido uma alteração de paradigma. Aquilo que a Diretora-Geral de Saúde agora diz que aconteceu. Não, aconteceu a partir da Páscoa, no dia seguinte ao da Páscoa. E essa alteração de paradigma dizia basicamente que o que se devia passar a fazer era concentrar todos os meios de proteção nos grupos de risco. Lembra-se de eu ter dito que devia haver um desconfinamento mais demorado para os maiores de 70 anos do que para os outros, e houve um grande protesto, até o Presidente da República se meteu nisto, a dizer que era colocar numa espécie de gueto os idosos. Eu disse, não, quem quiser optar fora disso, opte, não quer estar protegido. Bom, era preciso lutar contra o pânico desde o primeiro dia, em vez do Governo acentuar o pânico, e continua a acentuar. Porquê? Porque as notícias que dão são sempre as notícias aparentemente más. Nunca falam das notícias aparentemente boas. Era preciso libertar do confinamento logo no princípio, a meados de abril, a partir do dia 14, em minha teoria, 13, 14, a Páscoa foi 12 de abril, libertar todos os que tinham menos de 60 anos. Era preciso, como eu disse na altura também, dar o ensino presencial a todos os graus, logo a partir de 1 de maio. Esta estratégia não foi aceita. Não foi esta que foi seguida. E não o resultado... seguida nem em Portugal, nem na maioria não, está dos bem, países. mas com o mal a Suécia é o caso com o mal dos outros diferente, posso eu bem, porque eu não defendo a tese da Suécia, eu sempre disse isso. Há outras coisas no mundo além da Suécia e os disparates que foram feitos aqui. Ora bem, qual é que está o problema? É que vamos fazer agora no outono aquilo que devíamos ter feito na primavera, com todos os inconvenientes que aí decorrem, como iremos ver mais à frente. Mas isso acabou ou não por evitar uma sobrecarga que teria sido dramática para o Serviço Nacional de Saúde? 50% e tal, 60%. E o que vamos ver através dos gráficos é que exatamente não há nada disso que andaram a encher-nos o nariz com coisas. Ora bem, agora há um problema real aqui, que eu quero também chamar a atenção e que dificulta o meu trabalho, dificultou muito o meu trabalho. É que não há... É preciso haver um controle cidadão, um controle dos cidadãos em relação ao que está a ser feito no Ministério da Saúde. Ora, esse controle é praticamente impossível. E porquê é que é praticamente impossível? Porque não são dados informações, não são dados que permitam esse mesmo controle. E mais, se esses dados não existem, e eu infelizmente penso que muitos deles não existem, então estamos a ter uma política que é baseada num achismo, acho que, ou numa estratégia feita às escuras. Eu vou dar 5 exemplos de 5 tipos de dados que era essencial que os portugueses conhecessem e também ainda mais essencial quem está a decidir estas coisas no governo também conheça. Primeiro, a distribuição dos hospitalizados e quem está nos cuidados intensivos por idade. São sobretudo velhos? São sobretudo novos? São pessoas de meia idade? Como é que isso evoluiu ao longo de 5 anos? Não há uma única informação sobre isso. Provavelmente, diz-me um estatístico que me falou comigo, eu se tiver horas a trabalhar os dados, consigo apanhar uma coisa ali, uma coisa acolá, mas aquilo que eles dão, papinha feita, deviam dar isto. Outra coisa, entradas... Mas hoje em dia, com a informatização do sistema, seria a coisa mais fácil para qualquer programador. Não? Pois é, mas não é, já vai ver porque é que não é. Entradas e saídas semanais das enfermarias e das unidades coletivas, das UCIs. Por uma razão simples, é completamente diferente se tiverem 60 pessoas, das quais 30 estão lá há 6 meses,
ou estarem todas as semanas a mudar as pessoas. Não sabemos isso. Sim, nunca percebemos muito bem ali na questão da unidade de cuidados intensivos se aquelas descidas correspondem de facto a pessoas que saíram ou que porque morreram, melhoraram ou porque morreram. Exatamente. Isso essa informação de facto é número de confusa. comorbilidades por cada morte. Isso é, cada pessoa que morre já tinha 1, 2, 3, 4, 5 doenças associadas. Se um morto com menos de 20 anos, os 29 mortos com menos de 49 e os 59 entre 50 e 59, portanto, cerca de 89 pessoas, se estas pessoas tinham comorbilidades ou não. Nunca ninguém nos disse nada sobre isso. Mas essa informação existe, porque várias vezes foi referida. Não, nunca foi referida. Eu tenho uma atenção. Foi referida nas conferências de imprensa, dizendo que determinada pessoa morreu, nomeadamente o primeiro morto, eu lembro. Mas falaram desse, por isso é que você se lembra. Que tinha comorbilidades. Mas só falaram desse, não falaram mais nenhum. Depois, quais as idades e as comorbilidades que as pessoas tinham em cada dia, a partir de 1 de agosto, por exemplo? Nós não sabemos, não há nenhuma informação sobre isto. E porque isto é muito grave, porquê? Porque a própria Graça Freitas confessou em setembro que há milhões de dados que a Direção-Geral de Saúde não consegue tratar. Isto é, eles estão lá os dados, mas não os conseguem tratar. E como são burocráticos, disseram também esta coisa extraordinária. Ainda estamos a tratar os dados de 2019. E só quando acabámos 2019 é que entramos em 2020. O que é que eles iam ter feito? Paravam os 2019 e arrancavam com os dados de 2020, porque é isso que importa fazer. Não existe. Portanto, o meu medo é que eles não tenham nada. E, no entanto, por exemplo, os Estados Unidos tinham que há um caos, o Centro de Prevenção de Doenças e de Controlo de Doenças publica estas comorbilidades todas. Os dados a 16 de setembro já estão acessíveis. E um dos dados que eles têm é que só 6% dos 882 mil mortos, só 6% é que não tinham nenhuma comorbilidade. Não me interprete mal. É evidente que as pessoas tinham comorbilidades, mas provavelmente sem o Covid não teriam morrido. Agora, o que é importante é que os 6% que não têm nenhuma comorbilidade é uma parte muito pequena. E a Itália também tem dados, 3,9%. Nós não temos dados nenhuns e eu, portanto, tenho de fazer um cálculo, o estatístico me ajuda, me disse, assuma uma solução entre os Estados Unidos e a Itália. Sim. 5%. Não sei se é, mas é o que eu vou usar. Sim. Ora bem, e agora, com estes dados de partida, vamos para o ecrã, porque eu vou, com base nos slides, enfim, vou mostrar os problemas que realmente estão a ser, ou foram muito mal analisados e continuam a ser. Até porque há nós sabemos que quem tem os dados tem o poder e ter os dados e não os trabalhar Por isso é que os dados devem vir pena. para os cidadãos. Por isso é que os dados, porque o poder tem de estar nos cidadãos. Muito bem. Ora bem, isto é o primeiro gráfico. Comparar os mortos em Portugal desde 1 de janeiro até 31 de julho em 2019 e 2020. Então, a situação é esta. O ano passado morreram, dados da DGS, 66.960 pessoas até 31 de julho. Agora, virá outro slide. Em 2020, pus o mesmo número, 66 mil, e há mais 1.722 que morreram com Covid e 1.323 que morreram por outras causas, sem Covid. O que é que isto demonstra? Isto demonstra basicamente o seguinte. Há apenas 2,4% dos mortos em 2020 morreram com Covid. Ora, se nós entendemos, e bem, que desses 1.722, 5% não tinham nenhuma comorbilidade, significa que destes 1.722, só 86 é que morreram sem terem avisado antes. Porquê é que isto é importante? Porquê? Porque se nós estivermos a controlar, a proteger, a apoiar, a defender os que têm comorbilidades, podemos não nos preocupar com as pessoas saudáveis. É certo que podem morrer 86, Sim. mas de facto não podemos parar um país e desesperar as pessoas, obrigando-as a estar fechadas, quando a probabilidade de morrer, posso dizer, por exemplo, pessoas até aos 50 anos, sabe qual é a probabilidade de morrer? É em cada 1.000 doentes, não é em cada 1.000 portugueses, em cada 1.000 doentes entre os 20 e os 50 anos, em cada 1.000 morre um. Portanto, é de facto... Mas claramente o Governo tem estes dados em mãos. Não sei se tem, mas não os revela a nós. Não os revela Será a nós. este tipo de dados... Estes dados retiram o pânico. Os dados que os levam neste aumentam... momento a tomar uma opção diferente daquela que tiveram inicialmente? Agora vão começar a dar estes dados, porque agora querem fazer a estratégia que deviam ter feito a partir de abril. Passemos ao gráfico seguinte. Este gráfico seguinte é a evolução das mortes.
é muito curioso, as mortes são sempre horríveis, mas entre 14 de abril, o dia a seguir à Páscoa, ou 2 dias depois, 19 de setembro, repare, os mortos com mais de 80 anos e mais de 70 anos são praticamente a mesma percentagem. Isto é, em todos os sistemas, quer estejam protegidos, quer não estejam, quer haja lares, quer não haja lares, a percentagem continua a ser a mesma. Entre 20 e 50 anos só morreram, graças a Deus, 1,1 e agora passou para 1,5. Mas vamos ver o que é que isto significa. Mas agora também houve um crescimento muito grande nesta faixa etária. Passou de 7 para 30. Sim. Isto é, passou de 7 mortos para 30 mortos. Abaixo de 20 anos era 0 e passou para 0,005, que é uma pessoa. Isto é outro dado objetivo, portanto, não houve grandes alterações, apesar das mudanças. Mas não falemos só de mortes, falemos também agora a seguir, salvo erro a seguir, são os infectados. Portanto, os infectados com Covid. Isto é, os mortos, aquele número não interessa, mas em abril havia 15% dos infectados tinham mais de 80 anos. Certo. E 9% tinham mais de 70 anos. Agora é 10 e 7, baixou 1/3, o que é muito bom sinal. É sinal que os grupos de risco estão a ter mais proteção, apesar de tudo. Portanto, é uma boa notícia. Vamos agora a seguir para o problema do salvo erro dos hospitalizados. Ora bem, a evolução aqui, depois teremos outro gráfico para mostrar mais. Repare, em abril havia 1.200 hospitalizados. Em 19 de setembro havia 497, baixou 59%. Mas isso também tem a ver com a faixa etária agora dos novos infectados? Claro que sim. É bom, são bons sinais. Os cuidados intensivos tinham 208 e agora têm 64. Baixou cerca de 69, muito mais, ou bastante mais, que os hospitalizados em enfermaria. O que significa, isso é muito importante... E é isto que ajuda a justificar, na sua opinião, que não estamos com o risco de haver uma ruptura do Serviço Nacional de Saúde? Não estávamos a partir do dia 14 de abril. Não estávamos e estamos menos agora? Não estávamos a partir do dia 14 de abril. É o que os gráficos assim vão mostrar. Independentemente agora estarmos menos. Isto é, estes dados que eu estou aqui a mostrar revelam, quando agora vermos os próximos, o gráfico que vem a seguir, veremos, reparem, o que é que isto é muito importante? É a comparação, a evolução dos óbitos e a evolução dos casos confirmados, infectados. Portanto, os óbitos a vermelho. A vermelho. Repare, o que é muito curioso? Em regra, os mortos crescem depois, ou baixam depois dos infectados. Sim. As pessoas infectam-se e morrem depois, passados uma semana. Quanto mais infectados, mais possibilidade de haver mais mortes. Exatamente. Agora, não é mais, porque o que está a acontecer é que, veja no dia 10 de agosto, que é um dia paradigmático, a curva dos infectados subiu exponencialmente, a curva dos mortos não. O que significa o quê? Isto é aquela história da há bocado de outra forma. É que, de facto, alterou-se completamente o paradigma. Mas se for ver em 13 de outubro, verá que há uma queda na semana 13 de abril. 13 de outubro? 13 de abril. 13 de abril, sim, houve uma queda brutal, uma queda muito grande dos infectados e depois, a seguir, uma queda muito grande dos mortos. Isto é, o que nós estamos a dizer agora devia-se ter dito naquela altura. E não é está no Totobola à segunda-feira, não. Porque nesta altura já todos os dados apontavam para o que agora se revelou. E finalmente o último gráfico. É a relação entre os internados em enfermaria e em unidades de cuidados intensivos. Repare, as linhas funcionam muito próximas. Só que este gráfico, como é muito largo, não é muito claro. A partir de agosto, e sobretudo nos últimos dias, houve uma subida muito acentuada dos infectados, que não foi acompanhada dos internados, que não foi acompanhada pelos unidades de cuidados intensivos. Isso é que era importante termos estes dados. Agora, dizer que há muitos infectados, eu diria ainda bem. Mas, José Miguel Júnior, ainda bem que há há aqui muitos uma questão infectados, que não tem só a ver com infectados, com mortos e com UCIs, é também depois com as sequelas, que já se sabe que ficam mesmo em pessoas aparentemente saudáveis, sem comorbilidades. Mas o Estado não nos dá nenhuma informação, não nos dá nenhuma informação sobre as sequelas que há, ou que se prevê que haja. Nós não podemos, estamos a especular. Já começa a haver muita informação sobre essa matéria. Mas o problema aqui, Clara, esta estratégia que foi seguida pelo Governo era excelente, era fantástica, se no dia 15 de agosto aparecesse uma vacina a ser dada nas pessoas. Mas como isso não acontecia, era de prever. Toda a gente tinha de prever. Mas genuinamente ninguém naquela altura acreditava claro que não, mas a estratégia a estratégia que eles aplicaram baseava-se no pressuposto que tinha aí a vacina. Porque senão, o que vai acontecer agora é que teremos uma subida brutal, com as pessoas fatigadas do confinamento, com a economia muito mais destroçada, com as pessoas muito mais revoltadas e, portanto, muito mais incapazes de aceitar as regras que devem ser respeitadas. O consenso nacional perdeu-se
menos que em Espanha, é verdade, e, portanto, o que eu estou a dizer é que tudo o que eu andei a dizer está aprovado neste gráfico. Se bem que há uma sondagem recente que aponta em sentido contrário. Exato, não. De uma grande fatia dos portugueses a quererem um confinamento e até um confinamento mais rigoroso. Mas é extraordinário. Pessoas entre os 25 e os 34 anos, aqueles em que se morrer é 1 por 1000, que morreram realmente entre os 20 e os 50 anos, morreram pura e simplesmente 29 pessoas, e muitos deles seguramente, ou teoricamente 28 tinham comorbilidades, pessoas perfeitamente saudáveis, 65% dessas pessoas querem mais confinamento. Sim. Ora bem, porquê? Porque a estratégia de comunicação do Estado e de outras entidades é criar o pânico. Voltamos para a mesa? Não, vamos sim, senhor. É criar o pânico e não mostrar que não há razão para pânico. Portanto, olhando para estes gráficos que esteve aqui a mostrar, e eu acho que são bastante elucidativos, considera, portanto, que toda a estratégia foi... Toda não foi. Incorreta mas foi... em Portugal, no resto da Europa, enfim, a Grécia. A Suécia hoje está a colocar a hipótese de colocar restrições que não tínhamos ouvido até agora. O que eu estou a dizer é uma questão muito simples. É que a estratégia que o Estado seguiu nessa altura, obrigaria a que agora se aumentasse fortemente o confinamento. Mas o Primeiro-Ministro já disse, e lá iremos, que não o vai fazer. Ora, se nesta altura não se vai fazer, é óbvio que não fazia nenhum sentido. Estou a falar o confinamento para pessoas perfeitamente saudáveis, sem nenhumas comorbilidades, jovens nos liceus, nas escolas. Tudo isso devia ter acontecido em maio, no verão. Todos aqueles para quem o vírus é potencialmente fatal. Devia haver mais proteção, porque, repara, andam-se a tomar conta da entrada nas praias, em vez de tomar conta da entrada dos lares. Espalharam-se os recursos de formas completamente anárquica, em vez de concentrarem todos os recursos a proteger os mais fracos. Muito bem. Muito bem. Vamos a conclusões em relação a isto, ou portanto, já concluiu tudo? Não concluiu tudo, só para acabar realmente dizer, deixe-me cá ver, fundamentalmente o que eu acho que há que dizer é que o resultado de uma estratégia alternativa seria: teriam morrido menos idosos, porque precisamente teriam estado mais protegidos a partir de meados de abril. Segundo, havia uma redução muito menor nas outras doenças e mortes e, portanto, melhor saúde pública para quem poderia ser tratado e deixou de o ser por causa da pandemia. A fadiga do confinamento que leva as pessoas a abusarem seria menor. Os efeitos sociais para os mais desfavorecidos da crise económica seria menor. E a adesão social, a coesão social das pessoas na luta contra a pandemia era muito mais fácil de ser obtida agora se as pessoas não tivessem estado inadequadamente, inutilmente fechadas em casa, sem terem riscos nenhuns de adoecerem gravemente. Pois, mas depois é isso que nos deixa um bocadinho espantados com as contradições entre aquilo que seria e aquilo que depois as pessoas acabam por defender. Se eu pudesse dizer os nomes dos epidemiologistas, dos especialistas em infecções, dos especialistas em medicina molecular, que me telefonavam, que me davam notícias, que me davam informações e que me diziam: eu tenho medo de exprimir a minha opinião igual à sua. Não porque me batam, não porque me tenha... Em Portugal, em última análise, foi sempre uma decisão política, na Suécia não foi. Os meus amigos zangam-se comigo se eu disser isso. Portanto, o que eu digo é dito por muita gente especializada que não é ouvida. Vamos avançar? Vamos avançar para outra espécie de pandemia. Para a matéria política, porque a nível político, André Ventura conseguiu ver aprovada a lista para a direção do Chega à terceira tentativa. Estranhou não ter tido sucesso logo à primeira tentativa. O que é que isto revela do Chega? Ora bem, no momento eu criei agora uma nova rúbrica que não vai acontecer sempre, só quando se justifica. Chama-se o Cantinho dos Populistas. E esse cantinho é para ser ocupado pelo André Ventura e pela Ana Gomes, ou por ambos, ou por qualquer um deles, quando o merecer. É uma espécie de prémio ao populismo, entre aspas. Ora bem, esta semana teve muito disso. O André Ventura teve uma enorme derrota, um grande fracasso no seu Congresso. Ele dirá que não, que acabou por ganhar. Dizer. Não é? Pois, ele dirá o que entender, mas eu digo de coisas diferentes. Um populista poderoso, nunca precisa de ir a votos 3 vezes. É seguido com delírio pelos seus seguidores. Veja o que se passava com grandes populistas, como o Chávez, como o Mussolini, como todos esses... Chamam os seguidores cegos. Não é? Exatamente, isso é que é o característico do populista. Ora, quando ele tem de votar 3 vezes, mostra que não é um populista forte. Ora, o populista fraco cai no ridículo. Tudo o que ele diz
Repara, E acha que ele foi ridículo? completamente ridículo. Aliás, pedi para aparecer no ecrã uma fotografia em que ele está mais ou menos de joelhos diante do seu povo, basicamente a pedir-lhe, segundo parece, e foi dito pela imprensa, a pedir-lhe que eles votem nele. De facto, ele não podia começar pior e, volto a dizer, populista, ridículo, é terrível. Ana Gomes, do seu lado, também teve uma semana péssima. Fracassou totalmente na entrevista com o Ricardo Araújo Pereira. Como sabe, o Ricardo Araújo Pereira dá as perguntas às pessoas porque o jogo é esse. Mas não espera que as pessoas tenham um papelito e tenham a ler as respostas. Ora, ela, em grande parte das perguntas do Ricardo Araújo Pereira, estava a ler as respostas que tinha preparado em casa. Depois, perdia-se no meio do programa. Deve estar já cansado e sabe que a luta política é violentíssima. Eu não queria nem morto. Agora, ela não começou a campanha. Claro, mas eu parecia-me que ela se perdia às vezes. Portanto, cansaço. E quando sai para fora de pé, quando deixa de tratar dos temas populistas, perde. Nota-se, não há páginas, não há nada, e ela volta aos temas populistas. Agora, ela começou muito mal porque não disse a verdade sobre o Presidente da República. O que é que acontece? Ela disse, eu vou deixar o programa que tenho como o Presidente da República. Ele também se candidatou e só deixou muito mais tarde. Eu fazia exatamente como ele. Só que não é verdade. Não é verdade. O Presidente da República anunciou a candidatura no dia 10 de outubro e acabou dia o 9 programa... de outubro, uma sexta-feira. Pronto, okay. E logo a seguir acabou No o dia programa. 11 despediu-se. E ela já fez no dia 10 de setembro. Portanto, ela já devia ter-se despedido. Ora bem, eu quero lá saber que ela esteja ou não esteja. Repare, como disse do Costa em relação ao Vieira, não é ilegal o que ela está a fazer. Não é que não vai contra nenhum código de conduta, mas é um erro político. E é um erro político porquê? Porque está a ter uma vantagem que as suas concorrentes, ainda hoje o Francisco Louçã faz um ataque sereno, mas muito violento a Ana Gomes. As suas concorrentes, ou os seus concorrentes, a Marisa Matias e o João Ferreira, provavelmente vão se lembrar-lhe por essa questão. Então, ela tem um programa e nós não temos. Portanto, começou mal. Vamos ver se melhora. Ela já tinha, apesar de tudo. Tá Mas bem, sim, é uma questão que pode entrar para o combate político, mas sem dúvida. o que ela disse é que ia fazer como o Marcelo. E sim, de facto, Marcelo foi um Rebelo de erro, Sousa foi um saiu erro 2 dias político. depois de anunciar oficialmente a candidatura. Foi um erro que ela cometeu. Em 2015. E vamos às rubricas para acelerar. Estamos quase na reta final, começando pelo elogio. O elogio ao Presidente da República, que conseguiu desmontar a complicação que o António Costa arranjou apoiando o Luís Filipe Vieira. Acha que foi um trabalho do Presidente? Foi de certeza. Aliás, ele pôs nos jornais. Acha que não foi um trabalho entre o próprio António Costa e o Luís Filipe Vieira? Nada. Senão, os jornais, o Expresso não mente. E estava lá dito como é que foi. Sim. O Presidente da República não se esquece de lembrar essas coisas. Agora, a solução que foi, na prática, foi uma péssima solução, porque o Vieira, extraordinariamente, despediu os políticos que o apoiavam, sem sequer ter pedido desculpa por os terem incomodado. Não é? Portanto, mas ele é o que é. Agora, o Marcelo não tem culpa do Vieira ser um bocadinho mal educado, coisas assim. Ler é o melhor remédio. Já não é a primeira vez que eu falo dele. O Ricardo Reis, o professor Ricardo Reis, tem na página 3 do Expresso Economia um texto que nessa página é obrigatório. Ora bem, este sábado não foi diferente. É sobre o famoso Plano Costa e Silva, não é? Que, aliás, o Ricardo Araújo Pereira transformou em carne para a bolonhesa, desfê-lo completamente, exagerando, ridicularizando, mas é a vida. Tal como é a função do humor. Não é? Exatamente. E o texto chama-se Perguntas em vez de Planos e faz uma quantidade de perguntas às quais voltaremos para a semana, onde eu vou falar de uma estratégia de baixar impostos diferente da do Chega e da Iniciativa Liberal e também deste programa para recuperação e resiliência, onde o Governo vai torrar o dinheiro que vai receber a fundo perdido da Europa. As perguntas são estas. O objetivo é o crescimento económico a longo prazo ou antes o combate à recessão? São dois objetivos diferentes. O plano nacional ou europeu pode ser diferente da Europa? A prioridade nos gastos é gastar depressa ou gastar bem? No curto prazo querem-se proteger empregos existentes ou promover novos empregos e novas empresas? Grandes planos de despesa criam sempre uma tensão entre deixar o mercado funcionar ou impor prioridades políticas de baixo para cima. O Governo vai impor prioridades de baixo para cima ou vai olhar para o que o mercado quer? Leiam o artigo, seguramente não se arrependerão. A pergunta sem resposta, já a seguir. Não sou uma somata delas, são as perguntas do Ricardo Reis. Eu era incapaz de fazer perguntas mais oportunas, mais adequadas, mais essenciais, que o Governo e a oposição também respondam até a ver. Não havia resposta nenhuma a isto. Portanto, são estas perguntas. São estas perguntas que eu chamo na gíria futebolística bizarro. Vamos finalmente para a loucura mansa.
O que se sabe da acusação da chamada Operação Lex faz-me ficar desesperado. Hoje eu dediquei a minha vida à justiça. 50 anos a estudar Direito. Passei por várias funções de responsabilidade e conheci por dentro da magistratura. Fui 3 anos ou 4 anos membro do Conselho Superior da Magistratura. Basta que uma pequena parte da acusação seja verdadeira para isto ser uma das coisas, talvez a coisa mais grave contra o Estado de Direito que eu conheci em toda a minha vida. Eu conheci a ditadura e conheci o gonçalvismo, mas para isso há solução. Mas para um juiz corrupto não há solução. Um juiz de grande destaque Exatamente. na sociedade portuguesa. Agora, a loucura não é essa. Isto são crimes, aparentemente. A loucura, eu tenho de voltar a ela, porque ela é muito jornalisticamente útil. A senhora doutora Ana Gomes, que quer ser a Suprema Magistrada da Nação, afirmou no seu programa na SIC que o sistema judicial está inquinado. O sistema judicial está inquinado por corrupção. Mas não disse só isso. Disse que a nível dos tribunais de primeira instância isso não acontece. Qual foi a mensagem que ela passou? E passou com grande responsabilidade, foi que os tribunais de recurso, relações Supremo, são tribunais inquinados pela corrupção. Isto é completamente falso, mas é de uma gravidade extrema. E um populismo ao nível do pior populismo do André Ventura, pôr este labéu em cima da magistratura portuguesa e aumentar a nossa menor confiança, criar não confiança, destruir a nossa confiança no sistema judicial. Isto é de uma gravidade absoluta. E ela disse com um sorriso nos lábios, porque é o seu estilo. José Miguel Júdice, até à próxima Por hoje chega. terça-feira. Para a semana teremos outra vez o quadro, correu bem, e vamos falar de como é que é possível baixar impostos. Muito bem. De forma Vamos justa. falar deste plano também. Muito obrigada Obrigado. e até à próxima terça-feira.